Estamos aqui nesse vídeo com a presença da pastora Simone para falar sobre suicídio nesse mês tão importante, com uma temática tão marcante que é o Setembro Amarelo. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui discutindo esse assunto tão polêmico, né? Com tanto questionamentos, tantas perguntas e algumas sem respostas, mas baseado naquilo que nós ouvimos dentro da palavra, que nós aprendemos, nós vamos estar argumentando aí algumas questões para tentar tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Vamos lá, pastora Simone. A primeira pergunta para a senhora é: o que é que a Bíblia fala sobre o suicídio? Ela trata desse tema? Olha, a Bíblia não traz um tema, ela não relata uma história, um texto direcionado para essa questão do suicídio, né? Até porque a Bíblia ela prega a vida, né? A Bíblia ela prega a esperança, porque Jesus ele foi essa esperança. E talvez dentro do contexto abordado, a gente vá descobrir e sanar algumas dúvidas que a gente traz, né? E que por mais que eu diga, um outro teólogo diga, um outro pastor pregue, na nossa cabeça sempre vai existir aquela incógnita, será? Né? Porque é uma coisa tão obscura que a gente não consegue entender o motivo pela qual as pessoas tiram a sua própria vida. Apesar de não tratar sobre a questão de suicídio, a Bíblia ela traz alguns relatos, né, de algumas histórias, alguns textos, onde nós encontramos personagens, uns conhecidos, outros não conhecidos, que tiraram a sua vida. Como, por exemplo, Sansão, que planejou vencer os filisteus, mas ciente de que aquela atitude tomada, ele iria ser o salvador daquele lugar. Como Saul, que tirou sua própria vida também, e por causa de ter visto Saul ter tirado a vida, e com medo de ser morto à espada, o seu escudeiro também tirou a sua vida. A gente encontra isso lá no livro de 1 Samuel. Nós encontramos também Judas, que também tirou a sua própria vida. Nós temos também, dentro do texto bíblico, Aitofel, né? Aitofel foi um dos conselheiros de Absalão naquele contexto daquela batalha que Absalão quer usurpar o trono do pai, né? Usurpar o trono do rei Davi, e ele se separa, ele forma a sua comitiva, ele forma o seu conselho, e num certo momento, um dos conselheiros de Davi, Uzai, se eu não me engano, ele entra dentro do conselho de Absalão para sondar o que é que está acontecendo ali dentro, e Aitofel dá um conselho para Absalão, e Uzai também dá um conselho, e o conselho de Uzai é assimilado por Absalão, é colocado em prática, e Aitofel não gosta disso, né? Se sentiu humilhado, se sentiu passado para trás, por causa desse orgulho, ele vai e tira a sua vida. E também tem um outro rei, eu não recordo o nome dele, parece que é Zimri. Dentro do livro de Reis, ele também tira sua vida, tocando fogo na cidade, ciente de que aquela sua atitude, aquele seu comportamento, ele também vai tirar a sua vida. Então, nós encontramos dentro da palavra, né? E diga-se também que, por mais duro que seja da gente entender, aceitar, eu tenho até vontade de chorar, né? Quando eu penso nisso, mas é uma verdade, Jesus, né? Jesus tirou sua própria vida por uma causa, né? Por ser o Salvador, né? É a questão de
Moisés, quando Moisés ele está muito angustiado por causa do povo, ele pede a Deus para morrer, porque ele quer se colocar como salvador daquele povo e não era, né? E o texto diz lá em João 10 que Jesus ele deu a sua vida, ele se entregou, né? Ele permitiu por uma causa, ele era o Salvador, né? Então, dentro desse contexto é que a Bíblia relata esse suicídio. Pastora, a senhora citou alguns personagens e dois deles chamam a atenção por serem homens de Deus, né? Como Saul e Sansão. Se perderam no final da vida, mas iniciaram a sua vida como homens de Deus e foram homens que tiraram a sua vida. E muitas pessoas dizem que não tem salvação para quem comete suicídio. Como é que fica? Jesus, quando morreu, ele não foi lá e não resgatou esses também? Olha, perdão, né? A palavra diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Eu creio que com essa resposta eu vou responder outras questões. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, somos amados por Deus, somos a sua imagem, somos a sua semelhança. Quando ele criou os céus e a terra lá em Gênesis, nós vemos que ele diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. No livro de Tiago, quando o apóstolo Tiago, no capítulo 3, no verso 9, ele fala da língua, a língua que maldiz, a língua que bendiz ao outro. A língua maldiz aquele que é a imagem e a semelhança de Deus. Então, também Jesus afirma que todos nós somos perdoados por esse amor. Se todos têm direito ao perdão, por que Sansão, por que Saul, por que João, por que Pedro, ele também não tem esse perdão? E também é uma situação muito difícil e muito delicada a ser tratada, porque dentro da sociedade, né, de psiquiatria, de psicologia, da sociedade na área que cuida especificamente das pessoas que têm esse problema, né, essa sensibilidade, esse desejo de morrer, muitas vezes elas precisam apenas de uma palavra, de um apoio. Ah, eu ouvi lá que a pastora disse que tem perdão, então eu vou fazer, né? Não, então, quem morreu porque disse que tem perdão, eu vou fazer. A família que fica naquele questionamento, tem perdão? Aí o outro diz, não tem, foi para o inferno. A gente não tem esse poder de dizer quem foi ou quem não foi para o inferno. Haja vista que quando Jesus se doou, foi para que todos nós tivéssemos direito ao perdão. A única passagem que nós encontramos que não existe perdão é contra o Espírito Santo, né? É a abominação ao Espírito Santo. E o que é abominar o Espírito Santo? Será que é tirar a minha vida? Ou é rejeitar a Jesus? Né? Porque a humanidade hoje não quer. Quando a gente faz apelo na igreja, quem quer? Hoje não. Como Jesus fosse uma moeda de troca, né? Como se a gente estivesse oferecendo algo. Ó, tem água que você quer. Não quero não, que eu não estou com sede. Então, é rejeitar essa palavra. Porque Jesus diz assim, ó. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que me rejeitar diante dos homens, eu também o rejeitarei. Então, a gente vê que não tem perdão, porque ele não foi reconciliado em Cristo. Então não tem perdão, porque se eu e você, nós somos filhos e estamos em Cristo e entendemos esse projeto, aceitamos esse projeto, aceitamos viver com Ele, para Ele, da forma dele. Então, olha o que diz aí no livro de Romanos,
Vamos abrir aqui o livro de Romanos, bem rapidinho. Eu não sei se a gente tem muito tempo, né? O livro de Romanos, o capítulo 14, se não me engano, o livro de Romanos, capítulo 14, o verso 8 diz assim, olha, porque se vivemos, é para o Senhor. E se morremos? É para o Senhor que morremos. É para o Senhor que nós morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor, não é? Não é a forma correta de resolver a questão. Eu não vou salvar uma situação, eu não vou salvar a pátria se eu, diante do problema que eu estou vivendo, não importa o tamanho que seja esse problema, que eu vou resolver tirando a minha vida. Eu tenho que crer que Jesus, ele me deu uma esperança e uma força para suportar esse tipo de problema. Então, eu não posso dizer que é pecado, que não tem perdão, que não houve perdão, que foi para o inferno, está no inferno, porque nós não conhecemos o coração de ninguém. A única certeza que nós temos que aquele que tirou a sua própria vida foi por uma causa, foi por uma vergonha, foi por uma humilhação, foi por uma fraqueza, foi por um orgulho. Ele teve um motivo, ele quis fugir dessa situação e achou que a solução seria tirar a sua própria vida. Ele foi Judas. Quando Judas tirou a sua vida, ele se arrependeu do que ele fez. Então, se há o arrependimento, houve o perdão. Por que ele tirou a sua própria vida? O remorso, a vergonha de encarar depois aquilo que ele fez, não é? Então, mas houve o perdão. Ele foi lá, ele jogou a moeda de volta, ele entregou, ele entendeu que aquilo não ia resolver a sua vida, que ele colaborou para que o Criador, o Redentor, ele fosse morto naquele momento. Então, houve aquele arrependimento. E existem situações em que pessoas tomaram essa atitude, mas nós não sabemos o momento que ela teve ali com Deus. É diferente, sabe, Tainá? De você se programar, dizer, não, hoje eu não quero mais viver. E, pelo amor de Deus, não estou incentivando, mas você tem o seu momento com Deus. Talvez aquele, a gente está aqui agora, entre uma bala ali, ó, pá! Eu não tive oportunidade desse arrependimento. Então, são coisas que a gente precisa analisar, colocar na balança e deixar que o Senhor conduza a vida. Então, baseado no que a senhora falou, a gente não pode afirmar com toda certeza que o suicídio é um pecado contra o Espírito Santo. Eu afirmo que não é, sabe? Eu afirmo que não seja, na minha concepção, da maneira de enxergar a essência da palavra. Eu creio que é uma fraqueza, eu acho que é algo que se vai dar conta, Deus, porque a palavra do Senhor, ela diz assim, que os homicidas não herdarão o reino dos céus. O suicida, ele é um homicida? O que você acha? O suicida, ele é um homicida? Deixa aqui no comentário pra gente saber a sua opinião. Ele é um homicida? O que é um homicida? É aquele que mata. Ele matou a si próprio, né? Ele tirou aquilo que ele tinha de mais valor, a sua própria vida. E eu quero dar um conselho para você que está me ouvindo. Nada, absolutamente nada, vale você tirar sua própria vida por causa disso. Procura Jesus, ele é a nossa saída, sabe? Ele é a solução que nós precisamos. Olha, Jesus, ele pensou em nós com tanto carinho que ele deu sabedoria ao homem
nós temos psicólogos, nós temos psiquiatras, psicanalistas, nós temos diversas formas de terapias alternativas para se tratar o problema, né? Você pode tomar um medicamento, você tem diversas formas de ser ajudado por esse problema que você está passando. Até mesmo na rede pública você encontra esse tipo de tratamento dentro dos CAPs, né? Então há uma solução, não é tirando a tua vida que você vai conseguir resolver, não, porque quem ficou, pessoas que você ama, pessoas que você se importa com elas, além do sofrimento que você vai provocar nelas, você vai deixar o problema para elas resolverem. Ou seja, o problema não tem fim com o fim da tua vida. Nada vale tirarmos a nossa vida. Por maior que seja a tua dor, procura primeiro Jesus e um médico para estar tratando a tua mente e o teu coração, porque a tua alma é preciosa. Lê a palavra, busca em salmos. O salmista Davi, no Salmo 116, ele diz assim, ó, laços de morte me cercaram, né? Então, angústias do inferno se apoderaram de mim. Então, é um momento que a gente precisa buscar a essência da palavra e buscar essa esperança de vida que é Cristo. Pastora, a gente vê na Bíblia e a gente encontra muitas pessoas. Na Bíblia a gente tem, por exemplo, o caso de Jonas, o caso de Moisés, que numa angústia tão grande que estavam, pediram para que Deus tirasse a vida deles, né? E a gente vê que muitas vezes o desejo não é de morrer, é de matar o problema. É de achar que morrendo a pessoa vai estar mais perto de Deus e aquilo que ela está vivendo vai acabar, né? E às vezes a gente chega na igreja, a pessoa está angustiada, quer se aconselhar, e o que ouve, o conselho que ouve é, não faça isso não, porque senão você vai para o inferno. Então, para nós que somos cristãos, que trabalhamos com vidas, qual é o conselho que a senhora dá quando a gente ouve isso de alguém? Eu quero tirar a minha vida. Como a gente ajuda a tratar, dar uma palavra para essa pessoa? Eu acho que a gente deve, sabe, primeiro olhar naquela pessoa nos olhos e dizer assim para ela, Jesus deixou um mandamento incrível. Ama o teu próximo como A ti mesmo. Então se ame. Se ame e enxergue o valor que você tem. Sabe, eu acho que a gente tem que segurar na mão, olhar nos olhos e dizer para aquela pessoa, tem saída. Porque quando Moisés ele quis morrer, que ele pediu a morte, Deus não deu a morte para ele. O Senhor providenciou uma rocha para que daquela rocha saísse água. E por estar ferido, Moisés fere aquela rocha. Mas Deus deu a rocha. Quando Jonas pediu a morte, o Senhor levantou uma árvore e deu sombra para ele. O Senhor não deu a morte. Quando Elias entrou na caverna e teve medo de Jezabel e que ele pediu a morte, o Senhor sustentou ele, veio no redemoinho e sussurrou no seu ouvido. Então, se você tem um desejo no teu coração de morrer, se você traz esse sentimento e você tem pedido a Deus a morte, saiba que Ele tem vida para você. Ele vai providenciar uma sombra para proteger a tua cabeça. Ele vai providenciar a rocha para suprir a tua necessidade de sede. Ele vem num sussurro falar no teu ouvido os planos e os propósitos que Ele tem para você. Porque os planos que Ele tem é de vida. Porque se Ele tivesse planos de morte para você, não precisaríamos pedir, Ele mesmo tiraria. Porque é Ele quem tem o poder de colocar o ponto final na nossa vida. Segura firme na mão dessa pessoa. Ajuda ela em oração. Ajuda ela com um profissional. Leva ela no psiquiatra. Leva ela no psicólogo. Junta o grupo de intercessão da igreja. Clama por ela, dobra o joelho com ela, ser amigo, chega junto, mostra para ela que ela é preciosa, ensina ela, acima de tudo, a se amar, a se valorizar, porque quando a gente se ama, por maior que seja o problema, nós amamos a vida.
Eu agradeço, pastora, todos esses esclarecimentos. As perguntas de hoje acabam por aqui. A senhora quer acrescentar mais alguma coisa? Eu quero acrescentar, sabe, que você que perdeu alguém que tirou a sua vida, confie em Deus. Busca no Senhor o conforto. E você que tem esses pensamentos, olha para o alto. Procura uma igreja. Procura alguém que possa verdadeiramente te ajudar a superar esse problema que você está vivendo. Você não está sozinho. Você não é mais um no meio da multidão. Olha, sabe quando a gente passa pela rua, você já parou para observar quantas formigas passam debaixo do teu pé? Quantas você vê? Raramente. Você só vê aquela que te morde. Quando você sente a mordida, ai, uma formiga me mordeu, um bicho me mordeu. Ela chamou ali a tua atenção. Ela disse, ei, eu estou aqui, mas ela foi vista. Então nós somos muitas vezes como essa formiguinha. Nós achamos que ninguém está nos vendo, elas apenas nos ferem e nos machucam. Mas há um Deus do alto que está contemplando você, o teu coração e a tua dor. E Ele tem um remédio para curar essa tua dor. Busca no Senhor. O salmista Davi, ele diz assim, para encerrar, porque está abatida, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Crê em Deus, né? Pois ainda eu o louvarei. Força, fé e confia, porque verdadeiramente quem poderia entregar a vida para salvar você, já fez isso, Jesus Cristo. Beijo no teu coração, fica na paz e que Deus te abençoe. O nosso vídeo hoje encerra por aqui, mas se inscreve no nosso canal, porque a pastora Simone vai estar aqui mais vezes tirando a tua dúvida. Se você gostou, deixa o teu like aqui, segue as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook e o nosso WhatsApp também vai estar aqui. Se você precisa de ajuda, a gente vai estar aqui para te ouvir. Muito obrigada e até a próxima. Tchau.